Hey guys! Welcome to our English classes! Oi pessoal, sejam bem-vindos às nossas aulas de inglês. Eu sou a professora Cristiane Mourão. Acompanhe a aula comigo. É a aula 29, o objeto de conhecimento, produção de textos orais com autonomia, detalhamento, pronúncia. Então, vamos praticar pronúncia? Let's go! Começar nossa aula sobre pronúncia. É verdade que cada pessoa tem o seu modo de fala, tem o seu sotaque, e a grande importância, né, na hora de falar língua inglesa e qualquer outro idioma é a comunicação, é a troca também cultural, né, que acontece quando nós temos acesso a outros idiomas. Mas hoje nós vamos estudar então a pronúncia, como é que se fala na hora dos diálogos, né? Como que a gente pode fazer para diminuir as palavras, o que acontece na hora do diálogo mesmo, né? Então, nós vamos começar com um dos nossos personagens aqui, trazendo algumas frases, nós vamos interagir e repetir também o que ele está falando. Então, o Solomon está aí e ele vai falar essa frase aqui para vocês, escutem com atenção para perceber a pronúncia aí de cada palavrinha que ele vai trazer, ok? So, let's go! How are you doing? Então, o Solomon falou a frase How are you doing? Agora é minha vez de falar também How are you doing? How are you doing? Que significa como você está. E temos mais algumas frases adiante, outra também é pelo Solomon. Vamos ouvir. What do you do for a living? Então, o Solomon fez essa pergunta. What do you do for a living? What do you do for a living? Isso significa o que você faz para viver, qual é o seu trabalho, né? Qual é a sua ocupação. What do you do for a living? Temos mais uma pergunta aqui que o Solomon vai fazer. Where are you from? Então, agora o Solomon perguntou, Where are you from? De onde você é? Where are you from? De onde você é? E agora nós vamos para nossa outra personagem que vai fazer mais perguntas aqui pra gente. Can I get your number? Então a Dani fez a seguinte pergunta: Can I get your number? Can I get your number? Que quer dizer você me dá o seu número, né? Eu posso ter o seu número de telefone. E ainda a Dani faz outra pergunta aqui. Vamos dar uma olhada. What did you do yesterday? Ok, então a Dani perguntou, What did you do yesterday? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Então, tivemos várias perguntas aqui do Solomon e da Dani. Eles pronunciaram, eu pronunciei também. Vocês percebem que há certa diferença das pronúncias, porque sempre vai existir, ninguém vai falar, né, igual a ninguém completamente. E sempre as características pessoais, né, de cada um vão estar aí presentes na hora da fala, mas vamos seguir aqui sobre a pronúncia da língua inglesa. Então, algo que acontece muito é a conexão dos sons na língua inglesa, né, na hora da fala. Como que isso acontece? As ligações ocorrem quando um som de uma palavra se conecta diretamente com o som inicial da próxima palavra. Então, a última letrinha ali de uma palavra se conecta, né, o som com o começo da outra, e isso ajuda a fala a fluir mais suavemente. Então, na hora da fala, principalmente em língua inglesa, muitas conexões acontecem, mudando ali a pronúncia e contraindo, né, muitas palavras, ligando umas às outras, né? Vamos analisar algumas frases que os nossos personagens falaram lá no início da aula, e a primeira delas é What do you do for a living? Se nós formos falar palavra por palavra, vai ficar assim. What do you do for a living?
mas na hora da pronúncia vai acontecer do verbo ali auxiliar do, perder ali o som, né? E fazer essa conexão. Olha o que vai acontecer, nós vamos mostrar aqui para vocês. Vai ficar mais ou menos assim. What do you do for a living? What do you do for a living? Ou what do you do for a living? Né? Então, o T vai se conectar ali com as outras letrinhas e lá embaixo a letra A vai se conectar com o for. Então, for a living, sem precisar dar uma pausa, né? For a living. What do you do for a living? What do you do for a living? E também você pode falar what do you do for a living? Ok? Então, percebam aí toda essa conexão dos sons. E temos mais um exemplo aqui para vocês. Can I get your number? Can I get your number? Ao pé da letra, né? Se nós fôssemos falar palavra por palavra, can I get your number? Mas a primeira conexão que acontece é do verbo can com o sujeito, I. A gente vai juntar tudo e ao invés de can I, nós vamos falar can I, can I, can I. E aí o get your também vamos emendar, que pode ser get your ou então get your, porque o T no final das palavras, às vezes ele tem esse som de R, então pode ser tanto get your number como get your number. Can I get your number? Can I get your number? Então, nós vamos percebendo todas essas conexões presentes aí entre as palavras. Nesse caso, né, o finalzinho de uma palavra e o começo de outra, a gente consegue juntar e principalmente na hora da fala, né, a gente percebe essa diferença, essas abreviações, ok? Mas, além dessas conexões, acontecem outras, que é, por exemplo, a conexão entre as consoantes e vogais, né? Então, nós temos aqui vários exemplos. Primeiro, an apple. An apple, uma maçã, né? Que se eu for falar assim de forma abreviada, conectada, vai ficar an apple, an apple. É como se o N se juntasse com o A e formasse uma sílaba ali, né? An apple, an apple. E ali embaixo, hold on, que é fique firme, né? Aguente, hold on. Get out. Vocês lembram que eu falei que o T tem som de R quando tá no finalzinho e vai fazer essa junção com uma vogal? Então, ao invés de get out, eu vou falar get out. Get out. Viram que as palavras se conectaram e o T ganhou um som de R, né? Então, conectou a consoante e a vogal. Get out. Lá embaixo nós temos far away. Juntei aí o som do R com o som do A no começo e se formou um som apenas, né? Far away significa longe, distante. E o último exemplo aqui dessa parte, four apples, 4 maçãs, four apples. Então vamos ler de novo juntos, com calma, desse modo mais conectado, né? Se você puder repetir aí onde você estiver, então nós vamos dizer assim, an apple, hold on, observem a conexão dos sons, get out, far away e four apples. Então, essa parte nós vimos essa conexão dos sons entre uma consoante e uma vogal. Mas pode acontecer também de consoante para consoante. E é isso que nós vamos dar uma olhada agora. Esses exemplos aqui, todos nos mostram situações de palavras que terminam numa consoante e se encontrando aí com outra palavra que começa com a consoante, né? E a maioria tem o mesmo som. Então, aqui nós temos fast train, que na hora da fala nós vamos unir e ficar fast train. A pronúncia juntou aqui, né? Como se fosse só um. Fast train, que é um trem rápido, né?
E aqui nós temos good and day. E aí a gente vai juntar porque é a mesma letra, é o mesmo som. E aí vai ficar good day. Good day, que quer dizer um dia bom, né? E aqui nós temos bigger, bigger, big girl, uma grande menina, né? Então, juntando aqui a mesma letra, bigger, bigger, ok? E aqui embaixo, quick question. Apesar de serem letras diferentes, elas têm o mesmo som, né? Quick question, uma pergunta rápida. Então, é para que vocês observem a junção dos sons de consoante para consoante. Fast train, good day, bigger and quick question, ok? Então, vamos adiante que nós temos aqui a nossa personagem Dani, mais uma vez, que vai nos mostrar uma coisa aqui, ok? Ela está nos falando, nós já falamos sobre conexões e agora nós vamos falar sobre elisões. O que são, né, e quando acontece. Então, elas ocorrem quando certos sons, geralmente vogais ou consoantes finais, são omitidos durante a fala rápida ou informal, ó. Isso aqui é importante, né? Em ambientes informais, as elisões costumam acontecer, né? Essa omissão de sons torna a comunicação mais fluida e rápida. E é uma característica comum no inglês falado, ok? Então, isso acontece no inglês falado, principalmente em ambientes informais, ok? Quando alguns sons são omitidos durante essa fala rápida, né? Instantânea, a fala que está acontecendo aqui, agora, durante os diálogos, ok? E temos também alguns exemplos em relação a isso e nós vamos vê-los agora. Let's go! Então, nós temos aqui primeiro, where are you from? E o que acontece na hora da fala? Geralmente, nós não falamos toda a frase assim, né? Palavra por palavra. Where are you from? O que vai acontecer? O are vai perder o som e a pergunta vai soar mais como where you from? Where you from? Então, na hora da pergunta, o are vai ficar sem o som, né? E vai soar mais com algo como where you from, ok? Vamos ver outro exemplo aqui. How are you doing? Essa primeira pergunta significa de onde você é. How are you doing? Como você está? E na hora da fala também vai acontecer isso, do are perder esse som e a gente fala algo mais parecido com how you doing? How you doing? Ok? E aqui, what did you do yesterday? What did you do yesterday? O que você fez ontem? What did you do yesterday? O que vai acontecer? Esse som aqui vai ser omitido, né? Vai acontecer uma elisão. Então, a gente vai emendar aqui. What did you do yesterday? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Então, nós temos 3 exemplos aqui. Where are you from? Onde o som do are foi omitido. How you doing? Que ele também foi omitido. E aqui, what did you do yesterday? O que você fez ontem? Que foi a omissão aí do som de uma letra apenas, ok? Então, vamos continuar falando aqui de elisões, né? E principalmente aqui, elisão de T e D entre consoantes, né? Então, vamos ver alguns exemplos disso, de quando acontece elisões de T e D, mas entre consoantes, e como nós falamos, isso é muito comum nos ambientes informais, né? Então, nós temos aqui next day, e aí, na hora que a gente fala, some o som do T, acontece essa elisão, e a gente fala apenas next day, que significa próximo dia, né? No outro dia. E aqui embaixo nós temos a tradução, nós temos a frase, né? Uma frase como exemplo, né, dessa expressão,
E essa frase diz assim: I'll see you next day. I'll see you next day. Que significa eu vou ver você outro dia, no próximo dia, né? Aqui embaixo uma transcrição fonética, mas nós não vamos abordar muito isso, né? Essa parte mais teórica. Mas aqui nessa primeira frase é para vocês entenderem, visualizarem aí como acontece essa elisão da letra D, né? Ele some na hora da fala. E ali embaixo, old man, old man. Na verdade, ele soa como se o D não existisse, né? A gente não fala old man, old man. O som do D desaparece por conta da elisão, e aí nós falamos old man, como se o D não aparecesse, né? Não existisse ali. E aí nós temos uma frase aqui embaixo, he is an old man, he is an old man. Ele é um homem velho. Então nós temos aqui duas frases, a primeira, I'll see you next day, I'll see you next day, essa junção aí do T e do D, né? O som do T sumiu. Eu te verei outro dia, no próximo dia. E aqui embaixo, he is an old man, he is an old man, que significa ele é um homem velho. Também tem a transcrição fonética aí, mas nós não vamos nos ater a isso. É para que vocês percebam essa modificação na hora da fala, né? Eu acredito que vocês conseguem perceber aí quando nós falamos e essas letras, elas são omitidas, né? No caso, o T e o D, ok? Então, ainda sobre elisão, né? Sobre pronúncia, elisão de vogais nas tônicas, de vogais não tônicas, sorry. Vamos dar uma olhada aqui. Quando a vogal ela não é tônica, né? Ela também vai ser suprimida aí na hora da fala. Por exemplo, nós temos aqui family, family, né? Família. E na hora da fala, nesse diálogo mais rápido, nós não falamos a letrinha I, family. Nós não falamos vogal por vogal, sílaba por sílaba. Ela fica family, family, ok? E aqui nós temos um exemplo, my family's coming. My family's coming. Minha família está vindo. My family's coming, ok? Notem como a letrinha I ela não é pronunciada por conta da elisão e por conta de ser uma vogal não tônica, a vogal aí principal, né? Da sílaba da palavra. Temos mais um exemplo aqui de uma palavra. Eu não falo interest, né? Eu falo interest, interest. Como se essa letra E não existisse também. Então, it's of great interest. It's of great interest. É de grande interesse, né? It's of great interest. É como se essa letra E não existisse e juntasse aí a letra T com a letra R, né? Interest, interest. Percebam aí na prática como essas letras não são pronunciadas e isso é algo que acontece, como nós dissemos, principalmente em ambientes informais e quando ali a fala está acontecendo, no diálogo, está acontecendo ali uma produção oral, né, em língua inglesa, essas elisões acontecem também nessa situação de vogal não tônica. Ok? Então vamos adiante aprender mais sobre pronúncia, teremos muita coisa sobre pronúncia ainda na aula. E aí agora nós vamos ver essa elisão, essa omissão aí da letra G no finalzinho de palavras ali. Às vezes vai acontecer, por exemplo, em verbos no gerúndio e palavras também que terminam com o ing, né? Essa elisão, essa pronúncia. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Elisão de G em terminações in, ok? ing, né? Going, going. Você não vai falar going, né? Esse G aqui não vai ser pronunciado, então você vai falar going, going. Nós não vamos ler essa frase assim, I'm going to the store. Nós não vamos pronunciar a letra G, porque acontece que, como nós temos falado no decorrer da aula, I'm going to the store.
I'm going to the store. I'm going to the store. Então, a letra G não foi pronunciada por conta dessa elisão, ok? E aqui nós temos o verbo correr. A tradução dessa frase aqui, acabei não falando, I'm going to the store. Eu estou indo para a loja, né? E aqui embaixo, running, running, running. Aqui, ó. Essa letra G não foi mencionada, running, running, que significa correndo, né? Percebam como eu não faço a pronúncia da letra G, running. E aí a frase que nós temos aqui como exemplo, he's running fast. He's running fast. Ele está correndo rápido. Então, esses exemplos aqui foram de palavras que terminam com o ing, dois verbos aqui no gerúndio, né? Terminaram com o ing, porém a gente não pronuncia o G no final. Going, running, e assim acontece com outros verbos. Studying, watching, cooking, nós não vamos pronunciar esse último G. Então aqui vou ler mais uma vez as frases. I'm going to the store. Eu estou indo para a loja. He's running fast. He's running fast. Ok? E aqui nós vimos ali do ing no final. Eles vão de ver em palavras com have. Eles vão de ver com palavras com have. Vamos ver nossos exemplos. Could have, could have. Então, esse a gente vai juntar aqui, né? I could done it. Ou I could done it. Eu deveria, né? Eu poderia ter feito isso, ok? Então, acontece isso aí. E também com should have. Should have, que se transforma em should. Should. Às vezes também falado como should. Ok? You should have told me. You should have told me. Você deveria ter me contado. Ok? Então, nós vimos aqui vários exemplos de elisões que acontecem no momento da fala, sendo aí conexões ou omissões de som, né? O importante é que a gente tenha essa consciência que na hora da fala, várias transformações vão acontecer. Então, vamos continuar falando de pronúncia, dando outros exemplos aqui para vocês de palavras que também acontecem, né? Isso de perder algum som ou de fazer alguma conexão. Então, pronúncia, nós temos aqui kind of, que aí juntando, né? Ainda nessa questão de conexão, de omissão de sons, e também as palavras recebem uma pronúncia às vezes diferente, né? Do que aquilo que está escrito por essas conexões. Então, kind of vira kinda. Ao invés de eu falar it's kind of funny, it's kind of funny, eu acabo pronunciando it's kinda funny. It's kinda funny, ok? E eu tenho mais outro exemplo sobre isso aqui para vocês. I'm sorta tired. I'm sorta tired. Que na verdade seria I'm sort of tired, mas na hora da pronúncia acontece essa questão aí da junção e dessas conexões dos sons, ok? Então, vamos continuar falando de elisões aqui, de to após verbos modais e outros verbos. Vocês percebam que nós estamos falando sobre elisões em várias situações, né? E agora vamos falar de quando ela acontece, quando o to está ali após verbos modais, que são verbos ali auxiliares do verbo principal, e também outros verbos. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos o going to, que se transforma em gonna, going to, que se transforma em gonna, né, na pronúncia. I'm gonna go, né, não fica ali, I'm going to go, e sim, I'm gonna go, ok? E temos aqui também, do you wanna come,
que na verdade o want to se transformou em wanna. Do you wanna come? Você gostaria de vir? Ok? Então aqui nós temos esses exemplos de junção de sons para vocês e vamos analisar um texto juntos aqui para que a gente possa ver exemplos aqui na prática. Não vamos ler todo o texto, não vamos ler palavra por palavra, mas nós vamos ver aqui alguns exemplos de situações mostrando tudo isso que nós vimos na aula de hoje, né? Então, how's it going? How's it going? Já começamos aqui não pronunciando o G no final, né? I wanna tell you about. Olha só, I wanna já fez aquela junção do want mais o to, que significa querer, né? I wanna tell about my day. I wanna tell about my day. Juntou todas as palavras aí. E quer dizer, oi, tudo bem? Eu quero te falar sobre o meu dia. Então, nós não vamos ver todas as palavras aqui, mas vamos exemplificar com algumas. I woke up early and went for a run. And went for a run. Essa palavrinha aqui que se juntou, que na verdade era and. Eu acordei cedo e fui correr. I woke up early and went for a run. It was kinda chilly. It was kinda chilly. Nós vimos aqui, ó, que isso aqui é a abreviação de kind of. It was kind of chilly. Tava meio frio. But I didn't mind. But I didn't mind. O Tzinho virando aqui com som de R, né? E se juntando com I. But I didn't mind. On my way, I saw a friend. On my way, I saw a friend. No meu caminho, eu vi um amigo. We talked about. Olha só, aqui na verdade tinha um A, né? We talked about. Mas nós fizemos aí essa elisão por conta da pronúncia. We talked about the weekend plans. Nós falamos sobre os planos de final de semana. He's gonna have a barbecue and invited me over. I said I'd be there. Então, esse aqui, na verdade, era and. Ok? And. Então, todas essas conexões, essas omissões de som, aqui nós estamos vendo, né? After the run, I got home, took a shower and headed to work. Depois da corrida, cheguei em casa, tomei um banho and headed to work. E fui ao trabalho, né? Skipped breakfast, grab a coffee. Ele pulou o café da manhã, tomou um café. E lá o lugar já conhece o pedido dele. So it was ready when I got there. Work was busy with back-to-back meetings. O trabalho foi muito ocupado, com reuniões ali, com muitas reuniões, gerenciadas ali pelas pessoas. Encontrou um colega durante o almoço e discutiram um projeto. Finished my work, took the train home. Took the train home. Terminou o trabalho, pegou ali o trem e foi para casa. Made some pasta for dinner, watch TV and call it a night. How about your day? How about your day? Então aqui mais alguns exemplos, né? Disso, de elisão, de conexões de som, de omissão de alguns sons, né? E de conexão entre as palavras. Nós vimos aqui alguns exemplos nesse texto, né? E como nós estamos falando na língua inglesa, principalmente no inglês falado, né? Pronunciado, acontece muito isso, né? Da gente conectar os sons, da gente abreviar os sons, omitir alguns, fazer essas conexões entre eles. Mas o mais importante na hora de falar inglês é conseguir se comunicar com assertividade, né? Se comunicar, se fazer entendido e também ter acesso aí a outras culturas, né? Lembrem que ninguém nunca vai falar como um nativo e tudo bem, isso também não é necessário, não é tão importante, porque os nativos, quando falam português, também não falam perfeitamente. Então, a nossa função, né, como estudantes e professores de língua inglesa, é estabelecer uma comunicação, ok? E também ter acesso aí a trocas culturais.
Então, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo da aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Bye, bye!